É com muito temor e tremor que eu vou compartilhar uma palavra agora. Ela é muito simples, mas ela tem muita profundidade. E eu gostaria principalmente de desafiar os mais jovens que estão aqui a redobrar sua atenção. Eu tentei escrever o máximo dela para você ouvir, ler na tela e gravar no seu coração, e ainda vai estar no YouTube para você ouvir depois de novo, quantas vezes precisar. Mas para mim isso aqui é um desenho. Essa mensagem não pode ser pregada num domingo. Essa mensagem não pode ser pregada num ambiente onde a gente vai ter encontros com criaturas, onde pessoas serão salvas. Essa mensagem só pode ser pregada na mesa de homens que já são. Então, quando você faz uma conferência, já teve gente que perguntou, por que cobra? É justamente para não vir quem é pão duro. Uma coisa muito simples. Nossa, mas tem que pagar? Não, já peneirou. Se o cara pensa, ter que pagar, atrapalhou, já peneirou. A gente queria fazer um filtro. Jesus fez um filtro. Ele falou assim, ele convidou 500 pessoas. Permaneça em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele convidou 500 pessoas. Eu não sei o que 380 pessoas arrumaram para fazer, mas eu sei que elas não apareceram. Elas não foram. E aí você pode falar, cara, como que isso acontece? Esses dias o Morada foi gravar um álbum e o Morada convidou 500 pessoas. E um número considerável de pessoas só não apareceram. Quantas pessoas no mundo gostariam de receber um convite para estar na gravação do álbum do Morada? Inúmeras. Mas eu queria dizer para você que Jesus é maior que o Morada. E ele convidou pessoas que resolveram não aparecer. Então, quando a gente faz isso, não é sobre valor, é sobre um filtro. Precisa ter fome. Algumas pessoas já estão bastante cansadas, trabalharam a semana inteira, pegaram sexta, aí se perderam ontem, na hora que acabou era para você ter ido embora dormir, para você estar inteirão, daí você deu uma de jovinho, não, vamos ficar ali no rolê. Daí acordou podre, acabado, nossa, nem vou conseguir. E outra, fala pro seu vizinho, a conferência termina amanhã hoje. Então, cara, então é o seguinte, daí alguém, ô louco, mano, vou embora hoje, não fica aí, velho, dorme aí na igreja. Galera do sul aí que tá pensando que vai pro busão, sequestra o motorista, faz ele de refém, amém? Dá uma semente pra ele e falou, brother, fica aí mais um tempo. Ele, não, nós vamos fazer o quê? Nós dorme no busão. Dá nada não, a gente já fez coisa pior, lembra quando você era do mundo? Eu posso ver daqui ex-assaltantes, ex-traficantes, vocês fizeram coisa pior, velho. Dá nada, dá uma semente bacana pro motorista, gente boa, da São Marcos. Eu vi o busão da São Marcos. Estão felizes, galera? Então presta atenção, eu montei com muito zelo essa mensagem, contei com a ajuda da nossa equipe de mídia, e eu quero muito te fazer um desenho profético de que oração no relógio de Deus. E não porque eu sei fazer isso, mas é porque a graça de Deus veio sobre nós. E o Senhor veio de uma maneira muito simples, trouxe uma mensagem muito simples, mas que contém algo muito profundo, que vai mudar a sua vida. E Ele vai te dar um norte para você entender o que é, o que não é e o que deveria ser. Amém? Você está feliz ainda? Vamos lá? Faz uma oração por você agora e uma oração por mim. Faz uma oração para que Deus te dê espírito de revelação. E faz uma oração para que eu não atrapalhe o Senhor em nada. Somente seja a boca de Deus. Pai, no nome de Jesus, quero ser sua boca, seus pés, suas mãos, seus olhos, para entregar para a sua amada igreja, o seu povo fiel, uma mensagem que faz efeito, que transborda, que transforma, que renova. Pai, no nome de Jesus, venha com espírito de revelação sobre qualquer pessoa que está aqui, sobre qualquer pessoa que está vendo essa live, sobre qualquer pessoa que está assistindo a reprise no YouTube agora. Mas venha com o espírito de revelação sobre toda a carne, e que essa semente simples da tua palavra caia. E eu não quero 30 por 1, Deus, desculpa a ousadia, nem 60, mas 100 por 1 recalcado, sacudido e transbordante sobre a vida de cada pessoa, no nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é a reserva. Parábola das 10 virgens, Mateus 25, versículo 1. Um texto famoso, maravilhoso, que você deveria ministrar para o seu filho desde pequeno. Não permita que o seu filho seja viciado em telas. Leia livros para os seus filhos desde pequeno. Leia livros, leia Gibi do Esmilinguido, leia a Bíblia da Turma da Mônica, leia a Bíblia em ação, mas derrame. Eu tenho sofrido um desafio, porque o Samuel, meu filho, ele aprende a ler em inglês, mas eu leio para ele os gibis em português, então ele não pode ler, eu tenho que ler para ele só pode ler em inglês, senão atrapalha a vida dele. Então é uma dinâmica difícil, gerar um filho bilíngue,
E consegui fazer isso morando em outro país, sendo missionário lá, mas a gente faz questão de tornar esse um momento sagrado. Eu estou gerando o último avivalista da história que eu vou conhecer, provavelmente vai ser o meu filho, que hoje tem 6 anos. Não acredito que os filhos dele vão ver a volta de Jesus. Eu acho que talvez ele não tenha filhos. Então eu estou falando isso com um nível de consciência escatológica. Então eu estou te desafiando a ser uma família vintage, uma família mais antiga, uma família mais analógica, uma família que vive, não uma família que sobrevive, nem uma família engajada, amém? Isso não está na mensagem, mas vamos lá. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. Note que foi todos. À meia-noite ouviu-se um grito. Não, brincadeira. Foi legal, né? Você viu vários caras metidos a homem que fez... Ui! Ei, gauchada, ajuda eu aí. Se existem os legendários, tem os gaúchos, que são lendas, amém, gente? Cara, presta atenção. Ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Cara, um grito despertou elas do sono. Então você que é extremamente confortável nessa geração, cuidado. As coisas de Deus muitas vezes são agressivas com a gente. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, ou seja, 5, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Pois vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Gente, o assunto principal aqui não é ministério, mas a preparação para a volta do noivo. Só que eu não sei se vocês conseguiram reparar, mas o Senhor não casa com as 10 virgens, Ele casa com a noiva. Muita gente há muito tempo pensou que o Senhor vai ter 10 virgens, mas não. Elas têm algo para fazer. Elas têm um chamado, uma vocação. As 10 virgens eram virgens. As 10 virgens foram convidadas. As 10 virgens esperavam o noivo. As 10 virgens tinham lâmpadas. As 10 adormeceram. As 10 ouviram o mesmo grito, o mesmo anúncio. Elas eram muito iguais. Repete comigo, elas eram muito iguais. 0 problemas. Eram virgens. Mas e a reserva? As prudentes, elas firmes no presente e preparadas para o futuro. Elas tinham chama e reserva. Elas tinham aparência e verdade. Não viviam apenas do óleo de ontem. Elas tinham óleo para amanhã.
Gente, uma vez eu tive uma experiência em Curitiba. Eu fui pregar no Tatuquara, é isso? Tatuquara. Fui pregar no Tatuquara, de repente o pastor falou, cara, tem uma feirinha animal aqui, vou te levar lá. Aí eu cheguei na feirinha, eu vi um pastel, falei, cara, eu quero um pastel. Deixa eu comer aquele pastel ali. Calma, velho, você não manja. 5 conto agora. Eu falei, mas e daí, cara? Eu quero pastel de queijo. Ele, não, cara, espera. Gente, deu mais ou menos 1h da tarde, a feirinha estava acabando, a gente passou no mesmo pastel, a mesma massa, mesmo queijo. Adivinha quanto tava? R$1,50. Falei, caraca, mano, você é profeta, como é que você sabia isso? Ele, não, mano, sempre no final da feira o pastel de 5 cai para R$1,50. Falei, top. Chegou a hora que eu falei, eu quero 2 pastéis de queijo. O cara jogou no tacho o pastel, parecia óleo diesel, velho. Para bom entendedor espiritual, meia revelação basta, você já entendeu, né? Por que um pastel custava R$5 e o outro R$1,50? Um era óleo fresco, como diz Mark Schubert. Óleo fresco. E o outro era óleo velho. E não é óleo idoso, é óleo velho. Sabe? E o que é isso? É o crente, mano, que vem falar para nós, quem que é esse pregador aí de capa de chuva amarela? Cadê o meme? Tá aí meu meme aí? Parabéns aos irmãos que não tem o que fazer. Olha ali, ó. Deus vai fazer na vida de vocês uma dupla porção disso aí, beleza? Aleluia! A cachoeira vai vir, amém, gente? E Deus vai levar nós para a glória de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. 6ª linguagem do amor, cara. Aqui é poema, pai. Ninguém tira nós, só faz parte. E prepara, nós vamos descobrir quem é vocês. Vocês vão receber um ministério de meme aqui em cima, igual aquele último que mexeu com a gente, ministério de dança. Tá dançando aí, dança profética pelo país inteiro. Escuta só, volta aqui. Meus amigos, algumas pessoas olham para pessoas como eu e falam assim, esse rapazinho começou a pregar agora. Tem 25 anos de ministério? 25 é só que eu fui batizado no Espírito Santo. E daí, pastel de R$1,50? Olha o velho. Olha o crente velho que não renova a sua vida. Você sabe tudo do avivamento de Azusa, não sei de onde. E onde estão os seus frutos? Cadê a sua candeia? Onde está a sua reserva? Cadê a botija, meu irmão? A única coisa que 5 tinha que outras 5 não tinha, era uma botija. Não dá para perceber, mas ela garante tudo. Então, presta atenção. As prudentes possuíam uma vida interior preparada para uma demora do noivo. Você tem que pensar, e se? Tem que pensar, esse negócio de triunfalismo, profetizo vai acontecer, e se não? E se o mar não se abrir? E se o morto não ressuscitar? E se o câncer não sarar? A promessa é a eternidade, não é agora. Você tem que estar pronto para o e se, e você só pensa no futuro se você considera o e se. Não, eu tenho muita fé, Leandro, não vai ser assim. Então tá bom. Quando chegar o dia mau, se vira com as suas palavras proféticas. Porque ele sobrevém a todos. E as insensatas? Elas tinham aparência sem profundidade, estatura sem reserva, ministério sem intimidade, movimento sem permanência. Quando a espera aumentou, o que estava oculto foi revelado. Gente, o avivamento que revela as prudentes foi uma demora. Nem sempre o avivamento é segundo a sua ótica. Às vezes, para que Deus avive algo e alguém entre intimamente com o noivo, vem uma demorada antes. Gente, eu me lembro como se fosse hoje a nossa primeira grande conferência.
colocaram um T embaixo do palco, um Benjamin, sabe aquele T? Colocaram um negocinho velho. Tudo era novo, o som era novo, o equipamento era novo, as caixas de som eram novas. Alguém só pegou lá uma fita isolante, enrolou um T velho e colocou. Na hora que começou a conferência, saiu uma fumaça. Estilo uma explosão, Hiroshima, Nagasaki, subiu um cogumelo. A galera falou, caraca, velho, nem o Dunamis, com toda a sua glória, tem esses efeitos especiais. Os caras falaram, mano, o poema apavorou. Acabou, velho, acabou o som. Acabou o telão. Cara, eu fiz que nem o Chaves. Você lembra quando o Chaves fazia? Não, travei, mano. Paralisei. Falei, não é possível, eu gastei o meu dinheiro, gastei o dinheiro da minha mãe, gastei o dinheiro da minha sogra, gastei o dinheiro da Érica. Eu coloquei os móveis da minha casa na igreja, tudo que eu tinha na minha casa eu pus na igreja. A igreja era muito pobre. Para alguém colocar uma fita isolante podre e queimar tudo. E pior, esse alguém é um grande homem de Deus, é o nosso pastor Vinícius Tião, lá de Taubaté. O cara é um homem de Deus, mano. Ele só errou esse dia. Só esse dia. Tá perdoado, Vinícius. Aquela hora eu parei. Uma mocinha, cara, muito simples. Ela saiu cantando pela igreja e um cara tocando violão atrás dela. Eu fui cantando na igreja. Cara, aquela dupla trouxe algo muito poderoso da parte do Senhor. Era desse jeito que Deus queria. Mas foi um erro que revelou quem carregava. Você que está esperando por uma experiência de culto. Você que dita todas as regras no talkback para que tudo funcione. Você não é Deus para controlar um culto. Culto ruim é bom. Louvor ruim é bom. Pregação ruim é boa. Toda vez que o Salva fez um louvor ruim, o que aconteceu com o Salva? Todo mundo teve que sentar e rever a vida. Toda vez que um de nós pregou uma mensagem que não foi boa, a gente desceu e a gente teve que rever a vida. Mas toda vez que a mensagem foi poderosa e a canção foi incrível, todo mundo aplaudiu, a gente falou, Deus usa a gente pra caramba. Fala aí, Brisa, nossos maiores aprendizados. Fala aí, ô Xandão. Dé. Fala aí, Prado. Dia mau. O dia que o noivo demorou para aparecer. A gente se viu desesperado. Mas quem tinha uma botija de óleo se agarrou a ela e falou, não tem problema. E quando alguém se desesperou, a gente falou, vai comprar. Vai comprar. Tem gente que nunca gera um discípulo. Tem que pagar cachê de todos os gospel para a igreja continuar crescendo. Tem que comprar óleo. E o pior é que tem óleo à venda. E cuidado quem está vendendo óleo. Pode ser que falte para si mesmo. As prudentes não só tinham, mas elas não venderam. Não monetizaram a unção de Deus. Não colocaram rótulo e chamaram, esse é um novo avivamento que nós vamos vender agora nos streams. Eles não fizeram isso. As insensatas, quando a espera aumentou, o que estava oculto foi revelado. Gente, você acha mesmo que vai vir um arrebatamento e vai levar a gente antes das dores todas? Eu quero ver o oco. Eu quero ver o pau quebrar, meu amigo. Eu quero ver o bagulho estralar. Chegará um dia que não vai importar a cor do gato. O que vai importar é se a gente devora o rato ou não. Gato branco, gato pardo, gato preto, gato amarelo, gato vermelho, gato preto na sexta-feira, tudo vai ser gato. Por enquanto são linhas teológicas que nos dividem, mas quando o diabo resolver abrir a boca para engolir e o Senhor permitir a tribulação começar, aí você vai ver quem é que tem a reserva e quem é que não tem. Vamos lá, alguém, gente. Diga aleluia se está fazendo algum sentido dentro da sua cabecinha. E o óleo, Leandro? Historicamente, estudiosos associam o óleo à vida espiritual, genuína, perseverança, relacionamento com Deus e obra contínua do Espírito Santo. Só que todas as linhas teológicas concordam. Qualquer pessoa que está me ouvindo agora não vai refutar. É isso aqui que representa. Mas a questão não é apenas ter começado bem. O foco é permanecer preparado.
E nem é terminar bem, é permanecer preparado todos os dias. Vai que? E se? Preparado. Preparado, irmão. Quando você está apaixonado por Jesus, você sai de casa preparado. Você tem um livretinho para semear na vida de alguém. Você tem um versículo do dia que você já preparou. Você está com tudo no gatilho. Você fala: Jesus, eu não sei se você quer me usar, mas eu quero ser usado. Isso aí acontece quando? Quando você está preparado. Mas olha o detalhe. Faltava conhecimento para uma das 10? Não faltava conhecimento. Faltava relacionamento? Não, elas estavam lá, cara. Elas estavam lá, não estava? Parecia que não faltava. Todas elas estavam preparadas para o cortejo, para o casamento. Mas faltava sim relacionamento. Porque o óleo representa também a intimidade, o secreto. Elas sabiam ser e fazer, as duas sabiam. Mas essa não era conhecida do Senhor. Ser a virgem e saber fazer não é a mesma coisa de ter intimidade com o amado. Mas olha, a igreja está crescendo e a intimidade. Olha, os números estão mostrando e a intimidade. Então, gente, essa noiva tinha o conhecimento, mas o conhecimento era só para ela mostrar, não era para ela viver. Não era lifestyle, não era estilo de vida. Cara, quantas vezes a gente foi em alguns lugares e nós fomos provados. Eu lembro uma vez que um pastor falou assim: amor, calma aí, vou ali pegar uma pizza. A esposa dele ficou conversando comigo. Quando ele volta, ela olha para ele e fala assim: ele é de verdade. Eu fiquei assustado, ela parecia um delegado. Mas ela tinha combinado com ele: eu não confio em pastores. E você me larga aqui, vai pegar a pizza, que eu vou olhar no olho dele e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Eu quero ver se esse cara é um homem de Deus. Daí eu falei: gente, o que está acontecendo aqui? Ela começou a chorar e ele também começou a chorar. E eles pegaram e abriram o coração para tudo que eles estavam passando com a igreja e os pastores dele. Aquela mulher só queria ver uma coisa em mim: se eu tinha reserva ou não. Porque todos nós que estávamos envolvidos na história igreja, éramos uma das 10 virgens. Você não vai saber a diferença, irmão. Mesma roupa, mesmo conhecimento, mesmo noivo, preparado para a mesma festa. Gente, olha que louco. O detalhe é esse: não faltava conhecimento para elas. Faltava relacionamento pessoal. Elas sabiam ser e fazer, mas elas não eram conhecidas do noivo. Gente, para ser conhecido do noivo, você tem que carregar uma unção. Ele vai sinalizar para as pessoas se você tem ou se você não tem. Você já ouviu alguém fazendo um ofertório e você não sentiu nada? Mas você já viu alguém fazendo um ofertório muito simples e você falou: cara, eu vou largar toda a minha grana aqui hoje, eu estou sentindo uma parada sinistra. O que você sentiu agora à tarde com o Felipinho contando a história dele? Eu senti que eu não conseguia mais nem pregar agora à noite. Eu falei: o que eu vou fazer, velho? O cara tá dando mais Hadouken do que o Danduque. O que eu faço agora? Não é sobre pregar uma grande mensagem, é sobre derramar o que você carrega. Mas se o seu cálice não está cheio da coisa certa, você vai derramar o quê? Por isso eu digo uma coisa para todos os performáticos do nosso meio, todo mundo que tem um plano: cuidado com isso. Deus já tirou pessoas assim do nosso meio, eles foram sacados. Porque enquanto andarmos na verdade de depender da intimidade do noivo, Ele sempre vai revelar quem não anda na verdade. Nossa proteção é o noivo. E para a igreja, a parábola não separa crentes de incrédulos. Já parou para pensar nisso? Essa parábola é pesada, irmão. Ela separa preparados de despreparados. Só que eles parecem iguais, cara. Ei, não é uma mensagem para pregar no domingo. No domingo vai ter alguém que vai querer Jesus. Hoje aqui todo mundo já tem. Hoje pregar aqui não é ser Daniel na cova dos leões, é reverso. O leão na cova de Daniéis.
Se não tiver, não sobe não, papai. Deixa com os íntimos. Todos aguardavam o noivo, sim ou não? Mas nem todos estavam prontos quando ele chegou. Mas, cara, o que é estar pronto? É ter o catapitfall. O prai. Entende? O tekalaichova. Se liga. Você pode ser bom de Bíblia, irmão, mas se for ruim de óleo, você só está causando no planeta. Não tem ninguém precisando de um escriba. Precisamos de uma virgem prudente. Agora pensa comigo, esquece um pouquinho a parábola das 10 virgens, amém? Até aqui, alguma dúvida? Desenhado, hein, tio? Vamos lá, minha aplicação pessoal agora. Não significa que ela é a explicação do texto. Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Esses ministérios possuem uma única missão: preparar a noiva para encontrar o noivo. Exatamente o que as 10 virgens faziam. As 10 virgens, ela preparava o cortejo. Ela saía na frente. Ela saía cantando. Ela saía celebrando. Se você ler Cantares, elas eram amigas da noiva. Me revigorem com uva passas. O amado vem saltando sobre os montes. Ele está me olhando. E um amado cantando seus versos. Vem, amada minha, que estava presa na fenda das rochas, no sofrimento. Deixa eu ver a sua face, deixa eu ouvir a sua voz. O tempo de cantar chegou, já se ouve os arrulhar dos pombos. O cheiro das flores mostram que as uvas vão brotar e o vinho vai ser pisado. Então a amada, ela está sendo revigorada pelas amigas. Ou seja, você me ouvindo agora é a noiva. Eu te ministrando agora sou uma das virgens. Se você pode sentir o que eu estou falando, você sabe que existe óleo. Se só faz sentido no seu raciocínio, eu sei me comportar como uma noiva, uma virgem, mas não necessariamente eu carrego azeite. Minha lâmpada está acesa, eu vim com um pouco de óleo. Ó, nerebala, ó, que eu sei fazer. Ó, se der tudo errado, toca poderoso Deus, toca poderoso Deus. Tipo, pronto. A gente pega um óleo do pastel velho e saca aqui. Ah, vocês vão cantar com força? Saca 10 músicas mais tocadas no Brasil, vocês vão cantar com muita força. Aí vai parecer o quê? Que eu tenho óleo, mas eu só tenho performance. Gente, preparar a noiva era o que as virgens faziam. Então repete comigo, as 10 virgens não se casam. Elas preparam a noiva. Elas são madrinhas. Sabe, você que vai casar vai escolher várias madrinhas de rosa, vários padrinhos. Você vai escolher paleta de cores. De repente alguém esquece a preparação. Ministérios com óleo, pensa comigo. Apóstolos que continuam fundamentando e formando com intimidade. É uma virgem prudente. Profetas que continuam ouvindo e profetizando com intimidade. É uma virgem prudente. Evangelistas que continuam alcançando pessoas com intimidade, é uma virgem prudente. Pastores que continuam cuidando e apacentando e têm intimidade, é uma virgem prudente. Mestres que continuam ensinando e trazendo o genuíno alimento para as nossas vidas com intimidade, essas são as virgens prudentes. Eles são a noiva, sim, quando estão aí. Mas eles são as virgens quando ministram daqui.
São as virgens quando lideram 2 ou mais. São as virgens quando lideram um kids. São as virgens quando lideram um ministério. Mas quando sentamos, somos a noiva sendo preparada. Quem ministra, amigo do noivo. Quem recebe é a própria noiva. Mas não basta fazer, não basta ministrar, não basta dizer: Senhor, Senhor, fizemos obra em teu nome. Você está dizendo: eu sou virgem, eu tenho lâmpada, eu estou acesa, eu sei me comportar, eu estou no cortejo, eu dormi, mas elas também dormiram, eu ouvi o grito, também levantei, elas também levantaram, minha lâmpada está acesa como elas estão. E a reserva? Cara, teve dias de eu estar saindo quase de casa, a última conferência, Érica, era 2 ou mais, eu tinha um papel crucial. Eu olhei para a Érica e falei: o Espírito de Deus disse: não embarca. Liguei para a galera e falei: gente, pode fazer aí. Os caras: como assim? Deus falou para eu não embarcar. E de repente, no dia de eu embarcar, a Radassa, minha filha, estava internada. Imagina o coração de um pai deixando a mãe com uma filha internada. Uma filha que fica sem o pai. Eu não casei com a noiva de Jesus, eu casei com a Érica. Vocês podem até ter algum nível de filiação no meu ministério. Sim, como um pastor genuíno. Mas eu pari 3 filhos e uma delas é a Radassa. Que sentido faria dar destino para uma nação e não estar do lado de uma filha quando ela está passando o seu pior momento? Não estar do lado da esposa em outro país onde você não sabe se virar? Se você bater as botas, tem outra noiva para ser colocada no seu lugar. Mas você vai para onde? Elas não apenas iluminavam outros, mas elas mantinham sua própria reserva. Entenda uma coisa: não só ilumine as pessoas pela sua lâmpada, mas tenha reserva para os dias de escuridão. Densas trevas virão sobre muitos de nós. Fica de boa. Jesus está lá com você passando por esse vale. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, o Senhor vai estar lá comigo. Então percebe uma coisa louca. Existem níveis da unção de Deus que estão em lugares que a gente não gostaria de estar, mas é só lá que você acessa. Quem já esteve no vale da sombra da morte? Como foi a presença de Deus naquele dia? Cara, eu passei por 2 situações tenebrosas, essa da Rádio e a da Érica. Eu me lembro de estar no Vivale sozinho, literalmente, porque foi o dia do lockdown. O dia que o Brasil fechou, eu fui para o hospital levar a Érica morrendo. Eles falaram: não pode abrir, o hospital está fechado. Nós devolvemos todos os doentes para suas casas. Inclusive quem vai morrer a gente mandou para casa. É um decreto federal. Eu falei: moça, eu vou dar ré e vou voltar com o meu carro e entrar por esse vidro. Tem uma moça morrendo dentro do meu carro, você está entendendo? Quando eles viram esse grau de seriedade, eles olharam para a Érica. Quando olharam para a Érica, ela já estava em estado de choque. O médico que olhou para ela falou assim: tem que entubar agora e tem que operar agora. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui para uma sala de oração. Tinha uma sala de oração lá. Normalmente tem uma capelinha, né? Dessa vez tinha uma prayer room. Falei: meu Deus, velho, até o hospital que eu fui parar é o certo. Daí na hora da sua derrota você começa a ver vitória. Caramba, mano. Daí eu vi a Bíblia de longe, eu falei: ah, Deus, não é possível. Se eu chegar lá, tiver escrito filho de Abraão, que era filho de Isaac, que era filho de Jacó, o Senhor já me entregou para os desejos do meu coração, o diabo vai acabar com tudo. Se tiver uma genealogia lá, eu vou morrer. Ou se tiver aquelas 4 folhas em branco entre Malaquias e Mateus, eu vou pedir uma eutanásia. Tá ligado, mano? Depois você vê o que é eutanásia. Eu falei: Deus, eu vou dar uma chance pro Senhor falar comigo. E torcendo para que Ele falasse comigo. Eu fui indo bem devagar, eu criei tensão. Eu tenho uma foto desse dia. Eu fui indo devagarzinho. Botei o olho lá. Estava escrito assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uma unção fresca da presença viva de Deus no vale da sombra da morte. Você quer receber essa unção? Calma, antes de responder.
É o vale da sombra da morte, lembra? Eu não quero passar lá, mas eu quero ter aquele encontro quando se passa por lá. Quer outro texto base? Não haverá sobre vocês tentação alguma, sem que haja o escape do Senhor junto da tentação. Na hora da tentação tem uma saída. É uma unção que não está com você no momento de avivamento. No vale da sombra da morte tem uma presença, mas ela não está com você quando você ergue o... eu tô Brasil, né? Verde e amarelos. Se o Brasil ergue o caneco, vai ser animal. Mas a presença de Deus do vale da sombra da morte não vai estar lá. Então você já experimentou algum nível do poder de Deus em momentos tenebrosos da sua vida. E esses dias você foi marcado, porque Jesus fez questão de mostrar: você está na maior luta da sua existência, mas eu te amo, não temas, eu estou com você. Agora, você quer experimentar isso? Eu juro para vocês que eu não quero. Já está bom as vezes que eu experimentei. Eu sei que tem. Se vier outro dia desse, eu estou ligado que vai ocorrer. Mas eu não quero. Agora, gente, pensa comigo. Ministério sem olhos. Funções que funcionam, mas perderam a vitalidade da videira verdadeira. O cara serve para a igreja brasileira essa parada. Serve, irmão. Mas não presta. Funciona em muitos lugares. Arrebanha, arrebata pessoas. Mas elas não permanecem lá muito tempo. Quem vai cuidar de uma mega church se não existir 2 ou mais? Poema tem que ser tão grande porque ela não para de crescer, porque Deus acrescenta pessoas dia após dia, mas ela tem que ser tão pequena que você tem que estar numa mesa onde você recebe cuidado. O único jeito de acontecer é se a gente tiver o modelo de Atos, no templo e nas casas, no partir do pão, tendo tudo em comum. Vamos lá, alguém, gente? Apóstolos sem presença e sem intimidade. São CEO de igreja. Profetas sem secreto e sem intimidade. São chacoalhadores de emoções. Evangelistas sem paixão e sem intimidade. Normalmente se torna digital influencer. E daqui a pouco vende até o tigrinho. Pastores sem comunhão e sem intimidade. Só está faltando descer a nave da Xuxa com fumaça para descer uns homens especiais de dentro. Mestres sem transformação e sem intimidade. Pensa na desgraça que esses caras fazem para quem os ouve. Quanto canal no YouTube de mestres sem intimidade. Só entra e penetra na nossa mente para a gente duvidar do poder de Deus, do mover de Deus, da unidade da igreja, da chama que está viva em nós. Eles funcionam, absolutamente. Continuam carregando uma lâmpada, mas perderam reserva. Agora, anota essa frase na tábua do seu coração. Não basta carregar a lâmpada da vocação. É preciso preservar o óleo da intimidade do chamado. A lâmpada da vocação pode ser desenvolvida, cara. Habilidade pastoral, habilidade profética, habilidade do ensino, habilidade apostólica pode ser desenvolvida. Tem mais conhecimento filosófico, antropológico, neurocientífico dentro da igreja hoje do que Bíblia. Empoderando pessoas por PNL e raciocínio. Parece a noiva. Funciona pra caramba. Mas e a reserva? E a intimidade? A interpretação mais comum do texto da passagem das 10 virgens. 10 virgens representam pessoas que aguardam a vinda de Cristo. Prudentes são os verdadeiros discípulos. Insensatas possuem aparência religiosa, mas não possuem vida espiritual genuína. Óleo representaria a presença real do Espírito ou uma fé verdadeira. Isso aqui é a interpretação mais comum entre os cristãos de todas as linhas teológicas. Essa interpretação é comum entre reformados, batistas, renovação carismática.
e diversos comentaristas evangélicos. Olha o que a pentecostal pensa. O óleo é associado à unção do Espírito. E muita gente de outras linhas também concorda. E eu concordo com tudo até agora. Prudentes mantiveram uma vida cheia do Espírito. Insensatas negligenciam essa comunhão. Parece que os pentecostais tiveram mais precisão na revelação. Mas está todo mundo certo. Então Mateus 25 fala de pessoas aguardando o noivo, mas que preparam a noiva. Efésios 4 fala de 5 ministérios preparando esses santos. E Efésios 5, a igreja sendo preparada como noiva. Então tudo isso compõe um desenho para cada um de nós. É um desenho, irmão. Você é levantado líder, é a virgem. Está sentado recebendo, é a noiva. Levantado para ministrar, é eunuco. Castrado para cuidar da mulher do rei. Sentou para receber, é a noiva. Sendo moldado pelos 5 ministérios. Então 5 ministérios existem para preparar a noiva e eles próprios precisam permanecer cheios do óleo até a chegada do noivo. Um grande erro, ministros do evangelho e líderes que estão me ouvindo agora, é achar que a gente tem a imunidade parlamentar, como político tem no Brasil. Ou é achar que a gente é algum ministro do STF. Minhas últimas 4 viagens para o Brasil, eu permaneci doente todos os dias que eu estava ministrando. Das últimas 5 viagens, 4 eu permaneci. Eu dava umas carteiradas no céu e não funcionava. Ô louco, Jesus, eu vim aqui te servir. Eu não paro de tossir. Poxa Deus, dá essa gripe para quem se levanta contra nós, Jesus. Por exemplo, você não orou a Deus que as calorias desse pudim vá para os meus inimigos, em nome de Jesus, amém. E você comeu e emagreceu de uma forma monjárica e os seus inimigos tudo engordando. Extraordinário, velho. Pena que não funciona. Mas era uma ótima ideia que você podia dar para Deus se tudo começasse de novo. Deus, posso dar uma ideia? Não, irmão, a gente se lasca. Falaram pro Léo, esse dia o Léo, ô louco, mano, vai vir de avião para Curitiba. Fala aí, Léo, como é que a gente vinha? A gente vinha com o carro na banguela, porque não tinha combustível para chegar até aqui. Dormia na casa de todo mundo. Às vezes comia, às vezes jejuava, pagava dinheiro anos tentando plantar uma igreja em Curitiba. Agora a gente vem de avião, alguns irmãos, sim, é fácil ser missionário. Volta 8 anos atrás, fala isso para nós quando a gente estava aqui. A gente era da 13ª tribo, tribo de se lascar. O Xandão foi enviado aqui para Marcela, um dia a mãe me ligou. Ai, Leandro, pode subir nosso salário R$500, só 500 que a gente precisa fazer, Marcela, vai plantar semente. Se você não tiver colheita é porque Deus não deu Curitiba para vocês. Eu falei para eles, eu não posso, se eu fizer R$500, é um bolso evangélico, sabe, para o cara fidelizar. Vem no bolso evangélico, ajuda o pai que o pai ajuda você. Sai fora. Vai plantar semente para vocês terem colheitas. Hoje eles não estão tendo nem aonde guardar as colheitas que eles estão tendo, mas eles aprenderam um princípio. Igreja não se faz com as costas quentes. Igreja se faz com promessa de rico, dinheiro de pobre e gente louca. É assim que faz igreja, gente. Pode perguntar para os missionários. Os ricos prometem tudo, nunca chega. Os pobres chegam, mas também não adianta muito. E quem topa ser missionário é só gente biruta. Vai largar mesmo o seu trabalho para ser missionário? Não pira, chuchu, o negócio é feio, você não está ligado. Agora, gente, pega essa chave. Nem todos os que pertencem visivelmente ao povo de Deus estarão preparados. Então não fala, nossa, que noiva bonita, que noivaça, hein? Meu Deus, olha aqui. Calma, filho. O tempo vai mostrar quem é a noiva prudente. O texto não condena imoralidade, parou para pensar nisso? Não condena heresia. Estou piorando sua vida. Não condena rebeldia. A tragédia no texto é outra. A falha de manutenção. Não de chamado. Todas tinham lâmpadas, todas tinham posição.
Todas estavam no lugar certo, mas 5 não tinha somente um baldinho com mais óleozinho. Uma coisinha tão simples. Você quer saber mais? Eu vou te ensinar amanhã à noite o resto. Sequestra o motorista, vai por mim, galera, vai funcionar. Paga uma semente pro cara, ele vai falar, é propina. Não, tá amarrado, é uma semente na sua vida. Gente, presta atenção. É muito forte isso aqui. Só uma reserva. Fizeram tudo muito parecido. Parecia tudo boa igreja. Hoje tudo parece boa igreja. Gente, o tempo é dos crentes. Quem não é crente está jogando um pouquinho de purpurina de versículo assim, de provérbios. Chaves de sabedoria, pega esse molho. Quer ter uma revelação mais alta? Pega esse molho, porque uma chave é muito pouca. E o óleo, cara? Você não sente? Você não sente um Neguébia? Alamanduque Canarabaçai? Você não consegue? Manto de você não... Meu Deus, cara. O atraso do noivo não criou um problema, minha galera, mas revelou o problema. A partir de hoje, começa a reparar, tem várias coisas que parece que Deus está fazendo errado, mas Ele está revelando o seu erro. Mas Jesus, você não veio. Jesus, eu disse se livrar eu. Ok, Jesus, tem um cara chamando eu para fazer prostituição. Meu celular está aqui, Deus quiser, explode. Tem gente fazendo essa oração. Jesus não explodiu? Então eu fui. Caraca, hein? Malandro. Agora que eu cheguei até aqui, pegando caminhos de vias legais evangélicas, respeitando a teologia, como a Poema, como nós vemos a conexão desses dois textos? Como enxergamos tudo isso profeticamente? Os 5 ministérios que esperamos está lá em Efésios 4. Mas eles precisam, além de cuidar da noiva, precisam cuidar de Mateus 25. Toda pessoa que é Efésios 4, ou tem um chamado para Efésios 4, jamais abandone Mateus 25. Se você não se torna um grande pastor, se você não se torna um grande evangelista, um grande mestre notado na sua geração, pelo menos guarde o óleo. Porque do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale ganhar Grammy, ganhar a placa de titânio ultra do YouTube e perder Jesus? De que vale, cara? Tantas coisas que têm sido oferecidas para nós agora. E as 5 tolas e imprudentes? O que você fala dela, Leandro? Nós vamos ter nos últimos dias 5 ministérios que realmente carregam a presença de Jesus. E 5 ministérios falsos. Parece com a gente. Você já viu que nós só falamos de falso profeta? Não falamos de falso evangelista, de falso pastor, de falso apóstolo, de falso mestre com falso ensino. Mas a gente fala, os falsos profetas. É que está na Bíblia, Leandro. Na Bíblia está dizendo, virgens verdadeiras e virgens falsas. 5 ministérios que estão aí para a glória de Deus. Eu não me envergonho do título de apóstolo. Não me envergonho. Primeiro, que a Poema não está calçada num apóstolo chamado Leandro, mas nas palavras dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo. Esse é o fundamento da igreja. Não é um homem chamado Mark, apóstolo, nem Dan, apóstolo, nem Leandro, apóstolo, nem outro apóstolo de lugar nenhum. Mas eu não me envergonho do que a Bíblia diz em Efésios 4. Existem sim 5 ministérios, eles estão aqui para preparar a noiva para o encontro com o noivo. Existe, e a Bíblia
diz que existe, e eles estão entre nós, e eles carregam a presença, cuidam da noiva e não esquece da sua botija de óleo. Mas se existem os verdadeiros, existem os falsos. Gente, presta atenção, nós começamos um ministério. Primeiro ministério de empresários de todas as Poemas começou em Taubaté. Entrei num Zoom, chamei 12 caras e falei para os caras, vamos ter um tempo junto toda semana, daqui uns dias eu deixo cada um de vocês trazer mais um. Começar algo verdadeiro, genuíno. Poucos amigos, mas uma grande família e muitos irmãos. Agora, Lê, o que você pensa sobre os 5 ministérios? Você lembra de Jeremias 18? Quem lembra? Bereanos, cadê vocês? O que está escrito em Jeremias 18? Vamos fingir que todo mundo é bereano. Fala, é a casa do oleiro. O que está em Jeremias 18? Muito bom, bereanos. Arru. O oleiro fez o vaso. Quando o vaso rachou, ele amassou, quebrou, fez um vaso novo. Quantas mãos aquele oleiro tinha? 2 mãos. Claro que é um que perdeu um braço pode desenvolver uma habilidade de fazer com um. Não estou querendo criar revelação. Mas presta atenção. Com 5 dedos, ele preparou um vaso. Com outros 5, ele ganhou precisão. Parece 10 de novo. O que eu vejo quando eu vejo a mão do oleiro? Deus está fazendo a obra sozinho na terra? Não está, gente. Você já percebeu quanto de gente usada pelo demônio existe na nossa geração? Sim ou não? Cara, olha o caso Epstein, cara. Cara, olha a drive license do Bob Esponja. O endereço, cara, é a ilha de Epstein. Enquanto a gente colocou nossos filhos para ver Nick, Load, todo mundo que fez sucesso estava sendo estuprado por um monte de cara poderoso. Tá aí, não sou eu que estou falando, cara. Desde Justin Bieber e companhia, todo mundo sendo abusado. Pedofilia explodindo. E aí a galera faz uma cortina de fumaça para ninguém falar nada. Vem uma guerra, vem um escândalo, vem uma coisinha. E ninguém está falando nada. Homens usados poderosamente por Satanás. Agora, Deus tem que ter os homens usados poderosamente por Deus, sim ou não, galera? Então, o que eu vejo no texto? No lugar de 10 virgens imprudentes, 5 virgens imprudentes, o Senhor vai colocar outras pessoas. E Ele vai colocar, sabe por que Ele vai colocar? Porque eu não sei se você sabe, mas 1/3 do céu caiu com Satanás, sim ou não? Satanás regiu o coral do céu. Então caiu do céu, cara, pensa comigo, uma ala é Miguel, outra é Gabriel, e outra era Lúcifer, e o outro lado está o trono de Deus. Então sobraram 2 anjos para cada demônio, mas quando o diabo saiu, e o cara era tão bom no que ele fazia, porque ele levou os anjos, irmão, ele não levou a gente. Ele convenceu os anjos, ele não pecou na igreja, ele pecou no céu. Então você que escandaliza, o cara pecou na igreja, o diabo pecou no céu. E levou um monte de anjo junto. Pensa numa habilidade. Agora, quem vai entrar naquele lugar do céu? O sacerdócio do cristão que resolveu voluntariamente adorar o Senhor aqui na terra como no céu. Quando se casar com Jesus, aquela parte que está vazia vai ser tomada pela igreja. E quem vai declarar santo, santo, santo junto com os seres celestiais é a igreja de Jesus. Então toda vez que o inimigo cria um vácuo, o Senhor cria alguém para herdar o lugar. Então se existe 5 prudentes, e serão 5 ministérios que vão queimar na alta nos últimos dias, eu acredito que existem 5 ministérios que não serão ordenados e não serão reconhecidos de plataforma. Mas nós teremos apóstolos lá na rua, evangelistas lá na rua, pastores lá na rua, mestres lá na rua e profeta lá na rua, e eles nunca serão ordenados, porque Deus não vai ter uma estratégia eclésia indoor para eles, mas vai ter uma estratégia outsiders. Tem gente que não quer conhecer o seu pastor, mas ele já conheceu um pastor. Você pastoreia ele. Tem gente que não quer conhecer o Xandão evangelista. Por quê? Por causa das virgens tolas.
Mas você é o evangelista, ele é o evangelista ordenado, e você é o não ordenado, mas que recebeu um encargo da parte do Senhor. E quando que as duas mãos de Deus vão voltar a moldar a igreja, a mão do oleiro? Quando nós estamos ocupados a não fazer igreja de qualquer jeito, mas fazer igreja aqui na terra como no céu, preparando os santos para a obra do ministério. Então vocês vão lá fora, são os santos fazendo a obra do ministério, e as mãos de Deus voltam a tocar a terra. Deixa 5 tolas para lá, alguém precisa entrar nesse lugar. O governo que está na mão do diabo, ele pode ser sim tomado. O governo que está na mão de outro cristão não deveria ser invejado. Não inveja um homem de Deus, uma mulher de Deus que estão fazendo algo muito poderoso na sua geração. Mas tome aquilo que homens malignos estão fazendo, tome essa influência para você, e entenda uma coisa: nos últimos dias, as duas mãos de Deus vão tocar o planeta Terra pelos 5 homens ordenados, e os 5 não ordenados, mas que receberam o encargo do céu. Alguns homens vão ter você como evangelista. Algumas mulheres vão fazer unha lá no salão que você trabalha, e ela vai receber um pastoreio. Cara, eu não vou citar alguns profissionais que eles podem se complicar, mas nós temos alguns profissionais que são verdadeiros 007. Eticamente eles não podiam fazer algumas coisas que eles têm feito, mas que se lasca, eles estão fazendo obedecendo a Deus. Um dia saiu um decreto: Daniel, você não pode orar para alguém que não seja os homens daqui, você vai ter que adorar os deuses daqui, você não pode mais adorar o seu Deus. Daniel falou: eu quero nem saber, tio, eu vou queimar na alta. Então você vai entrar para dentro da fornalha. E muito rapidamente foram jogados 3 homens na fornalha, e de repente um semelhante ao Filho do Homem apareceu lá naquele lugar. Veja lá, são 4 homens na fornalha, não eram 3. E Apocalipse vem e diz ali na frente: o Filho do Homem é como alguém que tem os pés como latão reluzente, como que polido numa fornalha. Que dia que ele poliu? O dia que ele foi buscar os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos lá, gente, eu misturei a história. Era Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu mandei Daniel para a fornalha, mas Daniel foi para a cova dos leões. Muito desculpa, eu faltei nessa aula do Bereanos. Errar é humano, beleza? Repete comigo: 5 ministérios ordenados, 5 ministérios não ordenados. Leandro, essa visão é de todas as linhas teológicas? Não. É algo que Deus tem dado para Poema. Essa é a forma que eu explico Deus nos usando. Essa é uma visão pessoal que nós da Poema temos. Então o drama das virgens não acontece na hora da partida com o noivo. Acontece na hora da demora. Cada vez que você sentiu uma demora de Deus, o que você fez? Alguns solteiros sentiram a demora de Deus para chegar o advir, aquele que há de vir. Cara, um dia eu falei para uma moça: o nome do seu marido é Advir. Ela: meu Deus, Deus está revelando. Eu falei: não, é uma piada, aquele que há de vir. Tadinha da menina, já estava fechando os olhos e recebendo assim. Aí eu parei com essas piadas. A gente tinha uma melhor que essa. Sabe o nome do cara que fez o presépio? Armando Nascimento de Jesus. Ah, você lembra, você fez isso, tinha várias pessoas aqui com medo de ser a virgem imprudente, galera, pelo amor de Deus. Tinha um zoinho meio tenso assim. O que você entendeu essa noite? Eu entendi que eu vou pro inferno. Calma, cara. Quando Deus alerta, Deus transforma. Vamos lá, alguém, gente. Agora presta atenção, todas começaram, todas carregavam uma lâmpada, todas ouviram um anúncio, todas adormeceram, mas apenas 5 possuíam reserva para atravessar a noite. O chamado, gente, não foi o diferencial, a intimidade foi. Você tem noção que o chamado não é diferencial para a sua vida? Não é, mano. Ser do 2 ou mais não é o chamado. Ser pastor não é o chamado. Ser apóstolo não é o chamado. Pregar na próxima conferência não é o chamado. O chamado é uma coisa que todo mundo aqui pode viver sozinho com ele.
Chamado ao relacionamento, essa pregação não muda. É a pregação mais alta. Onde é que eu cultivo óleo, Leandro? Chama o Felipinho lá no seu Spotify. Plup. Chama lá o Poema Music no seu Spotify. Plup. Põe lá o Ulisses Manso lá. Bondade e graça. Põe lá. Chama um desses caras para cantar lá dentro. Fica lá com Jesus. Enquanto você ministra, sua botija vai sendo cheia. Enquanto você ministra. Quero falar uma coisa para todos os ministros de adoração que estão aqui. Não vem cantar sem antes ficar umas 3, 4 horas com o nariz na parede ministrando Jesus. Fica lá, onde ninguém está te olhando. Fica ministrando Jesus. A hora que você sentir a glória de Deus cair, aí ministra nós. Porque a gente não está precisando de bons cantores. A gente precisa realmente de quem carrega. Não precisamos de bons pregadores, a gente precisa de alguém que vem aqui e derrama. Derrama o que você carrega, porque o que você carrega faz parte da sua prudência. Não esquece a reserva. Fala para o seu vizinho, não fica sem reserva. Fala, o seu tesouro é a reserva. Fala, permanece cheio da reserva. Gente, amanhã à noite eu vou te falar como é que faz para ficar o dia inteiro aumentando o nível da reserva. Gente, faz parte do marketing da Poema, velho. Vocês querem abandonar nós antes? Ô louco, Leandro, mas a gente vai transmitir ao vivo. Diga aleluia. Poxa, não chore. Afinal, você tem que voltar para sua missão. E aí quando você ficar triste, lembra de mim. Que vivo esse avivamento todo aqui no Brasil. E daqui a pouco Deus fala, volta para Orlando. E sempre tem alguém para fazer uma piada, evangelizar o Mickey até eu. Tomara que você vá mesmo. Vai para o país, vai evangelizar os torcedores do PSG. Vai para Paris, irmão. Quero ver você no meio daquele bombardeio, no pós-cristianismo, falar um negócio dele. Deixa eu te falar, ninguém bate o avivamento que tem acontecido na nação brasileira. Ninguém bate a fome que você vê no norte, sul, no leste, oeste. Tem alguma coisa zoada? Tem, acabei de explicar essa. Aquelas 5 xarope. Sempre essas 5 xarope, que parece, mas não é. Mas, cara, fica de boa. Existem as 5 prudentes que estão prontas. Vamos lá, alguém, gente.